Olá, graça e paz, um bom dia a todos. Quero convidá-lo nesse dia a refletir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, verso de número 19, onde a palavra de Deus diz assim: E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, quero dar um título à nossa mensagem nesse dia, e o título é A Cura do Corpo e da Alma. Num determinado dia, Jesus Cristo estava indo a Jerusalém e naquela ocasião ele passava por Samaria e também pela Galileia. Acontece que quando ele entra então numa certa aldeia, a Bíblia não vai dizer ao certo que aldeia era essa, ele é abordado por 10 leprosos. E a lepra era considerada naquele tempo uma doença gravíssima, uma doença contagiosa. Então, se hoje nós temos percebido a gravidade da Covid-19, vamos então imaginar que naquele tempo onde a medicina ela não era tão avançada como hoje, como nos dias atuais em que nós vivemos, a discriminação ela era severamente muito mais ampla do que nos dias de hoje. E uma pessoa cometida de lepra, essa pessoa deveria realmente ser colocada num contexto de isolamento, num contexto de completa reclusão das demais pessoas. E nota-se então que esses homens eles vão gritar para Jesus, para que Jesus os estivesse curando, para que Jesus estivesse exercendo na vida desses homens a cura e exercesse na vida deles uma libertação definitiva daquela doença. Porque a situação que aqueles homens viviam era muito mais do que uma doença. Eles não poderiam estar na companhia das demais pessoas. Aquela doença, então, afetava inclusive a sua dignidade. Era essa a situação daqueles homens. Era essa a situação que aqueles homens estavam vivendo. E percebe-se, então, que eles levantam a voz para Jesus, eles vão clamar por misericórdia, para que Jesus tivesse misericórdia deles. E naquele instante, a Bíblia Sagrada nos vai falar que Jesus ele não lhes toca, Jesus não lhes estende a mão, mas a única coisa que Jesus faz é afirmar para eles, vai dizer para aqueles homens, que eles estivessem indo ao sacerdote e mostrando ao sacerdote. Talvez aqui você faça uma pergunta, mas o que tem uma coisa a ver com outra? Acontece que desde o tempo de Moisés, quando uma pessoa era cometida de lepra, passava-se alguns dias e essa pessoa vinha e apresentava-se ao sacerdote, e o sacerdote iria verificar se essa pessoa estava limpa ou não. Então, simplesmente, o que Jesus vai fazer é curá-los com a sua autoridade, com a sua voz. E esses homens, então, eles vão se apresentar ao sacerdote. Saem os 10 leprosos para se apresentar. Acontece que num determinado momento do caminho, um deles, ele percebe que estava limpo, que estava curado, e esse resolve voltar para agradecer Jesus. E Jesus, ao ver esse homem inclusive vai cair aos pés de Jesus, vai mostrar uma atitude de reverência, de respeito ao mestre da vida. E Jesus faz uma pergunta para esse homem, uma pergunta que até hoje não teve resposta. Não eram 10 os que foram curados? Por que somente esse samaritano voltou para dar graças? Então percebam que provavelmente os outros 9 não eram todos samaritanos. Provavelmente havia no meio daqueles ali alguém que fosse judeu. Mas apenas um estrangeiro, apenas aquele que era de uma nação discriminada vai voltar para dar graças a Deus, para dar graças a Jesus, para agradecer. Não é muito diferente a situação em que as pessoas vivem hoje em dia. Muitas vezes Deus opera coisas tremendas, coisas fantásticas, verdadeiros milagres na vida das pessoas, mas são poucos os que resolvem voltar para agradecer a Deus. São poucos aqueles que agradecem a Deus pelo pão de cada dia, são poucos os que agradecem a Deus pelos livramentos, são poucos os que agradecem a Deus pela vida
de seus familiares. São poucos os que agradecem a Deus por cada bênção alcançada. São todos pouquíssimos os que se lembram de voltar e de agradecer a Deus. Mas o que nós podemos tirar também de lição para as nossas vidas nesse dia de aplicação é que a atitude daquele homem não só lhe garantiu a recuperação do corpo, como também a salvação da alma. E Jesus Cristo vai dizer para aquele homem, naquele exato momento: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porque aquele homem acreditou que ele deveria voltar e agradecer a Jesus. E isso foi o que fez a diferença na vida daquele homem. Que eu e você possamos aprender esta lição. Quando Jesus fizer alguma coisa grande por você, volte e agradeça. Isso pode ser o preço da salvação da sua alma. Que Jesus te abençoe.